Feche seus olhos então, deixa eu orar pela palavra. Espírito Santo de Deus, eu me posiciono na autoridade do Teu nome, Senhor Deus. Senhor Deus, é o Teu sangue que me cobra, Senhor Deus, é o Teu sangue que me lava, é o Teu sangue, Senhor Deus, que é expresso, Senhor, diante do mundo espiritual. Senhor Deus, não sou eu, não são as minhas palavras, não é a minha articulação. Senhor Deus, não é aquilo que eu faço, que eu deixo de fazer, é aquilo que Cristo opera em mim. Senhor Deus, apesar de mim, o Senhor faz. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. O Senhor é o grande eu sou. O Senhor faz, o Senhor opera. Eu declaro uma palavra liberada agora para você em nome do Senhor Jesus. Você vai fazer uma oração comigo, irmão. Você vai fazer assim, você vai falar, põe a mão no seu coração. Você vai falar assim, Senhor Jesus, como nunca antes, o Senhor vai falar comigo. Não é com o meu vizinho, não é com quem está em casa, não é com quem está no Brasil, é comigo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é uma introdução até eu chegar aonde realmente eu quero chegar. Lucas capítulo 8, versículos 40 em diante. É um versículo muito conhecido nosso. A Bíblia diz, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, então, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, que engraçado, olha uma coincidência. Quantos anos tinha a criança? Quantos anos essa mulher estava doente? Vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os seus médicos todos os seus haveres. Ela gastou o que ela tinha, ela se tornou pobre. Mas a Bíblia menciona outra coisa sobre Jairo, já a gente vai falar sobre isso. Veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e diz, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Algumas versões falam saiu virtude, saiu vida. Vendo que a mulher não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrou-se diante dele, e declarou, à vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente e serás salva. E ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. E bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando pela mão, lhe disse em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Quero falar algumas semelhanças que eu anotei aqui. Quantos anos tinha a doença dessa mulher? Quantos anos tinha a criança? Engraçado, criança quando nasce, ela traz vida na casa. Traz ou não traz? Então aquela criança trouxe durante 12 anos o quê? Vida, alegria, regozijo. Mas aquela mulher durante 12 anos, ela tinha o quê? Tristeza, angústia, doença. Durante 12 anos numa casa, júbilo. Durante 12 anos numa casa, tristeza. E as histórias, elas estão narradas juntas. E a Bíblia diz o seguinte, que Jairo chegou primeiro do que a mulher. Mas quem que Jesus cura primeiro? A mulher. Sabe o que significa? Deus não tem filas preferenciais. Ele segue a voz do Espírito. Olha que interessante. Quantas vezes nós já nos perguntamos, mas por que eu estou passando essa situação? Justamente agora. Irmãos, Deus tem um tempo para falar conosco. Não é no nosso relógio, Deus tem um tempo. E o que Deus fala com você pode ser diferente no tempo que Deus fala comigo.
Nós podemos caminhar juntos, lado a lado. Enquanto Deus está trazendo alegria para uns, Deus talvez está permitindo uma tribulação, permitindo uma angústia. Por que permitindo? Porque eu não acredito que é vontade de Deus trazer angústia no seu coração. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que Deus, então, você está vivendo algo novo, algo gostoso, uma história maravilhosa. Mas talvez outros aqui estão passando por angústia nesse momento. Mas parece uma contradição. Ah, mas eu estou há tanto tempo. Eu cheguei primeiro. Isso fala que o Senhor tem uma agenda dele. No tempo dele, da maneira dele, ele vai fazer coisas na sua vida. Mas nós queremos que seja sempre o seguinte: eu cheguei primeiro, eu tenho direito a mais. Não, irmãos, é no tempo de Deus. E outra, a Bíblia fala que Jairo era alguém reconhecido, era alguém próspero. E é engraçado que a mulher já não tinha mais nada. E quem que Jesus cura primeiro? O que era muito próspero ou o que perdeu tudo? Que perdeu tudo. Ah, mas Jesus está fazendo acepção aqui? Não, Jesus está caminhando debaixo de uma direção de Deus. E nós devemos respeitar isso. Que no tempo dele não tem a ver com as suas finanças, não tem a ver com as suas posses, não tem a ver com o tempo que você é crente ou não, tem a ver com um projeto divino. Posso ouvir um amém dos irmãos? Isso é só a introdução, irmãos. Jairo e a mulher, eles estavam no mesmo lugar. E eles desejavam a mesma coisa. Eles queriam ter um encontro com quem? Com Jesus. O que mais que eu anotei? No momento que a mulher foi curada, o pai recebe a notícia que a filha morre. Espera aí. Agora a história inverte. Irmãos, eu convivi com uma família que eles perderam o filho. A minha irmã e meu cunhado, eles perderam o filho no parto. E eu me lembro, eu era novinho, eu acho que eu devia ter uns 12 anos. E eu estava em casa, eu recebi a notícia, eu entrei no quarto, eu desesperei. Porque você acompanha aquilo tudo, você vê a vida aquilo, e a gente ficava ouvindo a batida do coração das crianças, eram gêmeos. E aí então, na hora do parto, um dia antes, a placenta descola, as crianças morrem, vão fazer o parto, meu cunhado pega as crianças, ele fala isso, ele fala: Márcio, eu segurei as crianças no braço e eu não entendi aquilo. Irmãos, a morte é algo que te impacta, é algo que te trava. E é engraçado que agora, 12 anos de alegria, 12 anos de tristeza. E na mesma hora que aquela mulher foi curada, a criança morre. Peraí, agora inverteu tudo? Peraí, mas que mudança de história é essa? O que está acontecendo aqui? A Bíblia mostra que Jairo chegou diante de Deus e se prostrou e pediu. A mulher recebeu, e depois que ela recebeu, que ela se prostrou. Olha a diferença. Um se prostra primeiro e pede o milagre. Outros recebem o milagre, falam: Senhor, eu vou me prostrar diante do Senhor. Eu não sei quem que é você aqui, irmãos, mas eu vou te falar, tem momentos na minha vida que eu me prostro e peço milagre. Mas tem dia que eu estou caminhando, eu recebo o milagre, eu falo: Senhor, agora eu vou ajoelhar, porque olha que maravilha. Quantos já se prostraram primeiro esperando milagre? Mas quantos receberam o milagre e se prostrou depois? Essa é a história desses dois aqui. Quer ver? Agora eu vou te colocar aqui algumas coisas. Então a mulher, agora eu vou falar algumas diferenças. A mulher recebe o milagre primeiro, antes de Jairo. Jairo tem o seu nome e a sua função citada, mas a mulher não é mencionada quem ela é. Ninguém sabe quem é essa mulher. Ninguém sabe a história dessa mulher. E uma coisa, irmãos, a Bíblia não fala se ela tinha família, mas o problema que ela tinha, durante 12 anos, ela não pôde ter filho. Então eu não sei se ela teve filho, eu não sei se ela teve uma casa com alegria. E eu vou te contar uma coisa: uma casa com filhos é um parque de diversão, irmão. Você nunca sabe o que vai acontecer. Você não sabe se eles estão escalando a parede, se a parede está suja, o copo que quebrou, as coisas que aconteceram, a vergonha que ele te faz passar quando tem visita, e você está tentando manter a pose, e a pessoa está te expondo, e você fala: menino, quando esse povo sair daqui, você está enrolado. Alguém já passou por isso?
Quando você fala para o seu filho, vai comer, ele olha para você e fala, não quero. Fala, abre sua boca, menina, agora. Na minha época não tinha isso não. Vocês são dessa época que você era obrigado a comer tudo que colocava no prato? Quantos são dessa época maravilhosa? Olha que miséria que é hoje, irmãos. Você deixa, eu estou com raiva, né, irmãos? Você vai lá, o menino põe lá e você, só mais um pouquinho. Abre a boquinha. Menino. Rapaz, o meu pai, eu convivi com ele pouco, mas uma olhadinha do meu pai, menino, você comia até o prato, meu amigo. Quantos são dessa época? E você sobreviveu. Aí a gente está mimando um monte de criança, meu Deus do céu. Precisamos posicionar mais. Posso ouvir um glória a Deus? Deus está falando comigo aqui, irmãos. Na hora de comer, vai comer, menino. Oh, meu Deus do céu, ajuda teu servo aqui. A mulher foi restaurada. E a Bíblia não fala se tinha alguém próximo dela quando ela foi restaurada. Quando eu falo gente próxima. Mas é engraçado, quando Jesus entrou na casa daquela menina, as pessoas mais próximas estavam com quem? Com Jesus. Quem que estava lá? O pai, a mãe. Vou te contar uma coisa. Na vida de uma criança, não tem ninguém mais importante do que a figura paterna. Quando eu falo paterna, são dos pais. Não tem. As crianças que eu vejo os adultos que eu vejo com lacunas na vida, são pessoas que tiveram ausência de pais. Então, o que Jesus fez ali? Para curar a mulher, não tinha pai e mãe perto dela. Mas para curar a criança, as pessoas, mas para trazer vida, para ressuscitar, já não era nem para curar. Para ressuscitar, quem que estava? Pai e mãe. Glória a Deus. Aí agora eu quero começar a pregação então. Posso pregar? Não é longo, pode ficar tranquilo. Foi uma introdução. A Bíblia fala, então agora eu quero falar sobre a criança. A vida da mulher, ela foi transformada, ela foi impactada, ela foi restaurada. E outra, irmãos, quando você para esse fluxo de sangue, você tem mais vigor, você tem mais disposição, você tem mais posicionamento, você tem mais alegria, você tem mais vontade. Você não se sente abatido, cansado, você não se sente apático. E aí então, agora a história da criança. Sabe uma coisa que eu fico pensando, irmãos? Os pais determinam a vida da criança. Eu vou te falar, tio não determina a vida da criança. Tem algo, avô não determina a vida da criança, a não ser que esteja debaixo da guarda dela. Quem determina a vida dos seus filhos é você, pai e mãe. Quantas pessoas têm filhos aqui? Então, essa palavra é para você. Pensei muito sobre os meus filhos. Eu pensei muito nas escolhas que eu faço, o que afeta na vida dos meus filhos. Muito das coisas que eu falo afeta a vida dos meus filhos. E quando eu li esse versículo, a Bíblia fala que havia Pedro, Tiago e João. O Senhor ia fazer o milagre, mas Ele colocou gente próxima. Pastor, Deus pode fazer sem essas pessoas próximas? Ele tinha feito já. Mas Ele colocou pessoas próximas, importantes, porque haveria ali algo que o Senhor iria fazer na vida de uma criança. Além dos três, havia o pai e a mãe, a Bíblia fala. Havia a criança e havia Jesus. Quantas pessoas haviam lá naquele lugar, naquela hora? 7 pessoas. 7 na Bíblia, ela aponta para um ciclo perfeito. Nossa vida, você tem que aprender a contar os seus anos. Cada ano expressa um ciclo na sua vida. Já falei isso, mas eu vou só lembrar. Primeiro ano é o ano do aprendizado. Segundo ano, o ano do trabalho. Terceiro ano é o ano da intimidade. Quarto ano é o ano da bênção. Quinto ano, o ano da perseverança. Sexto ano, o ano da bênção tríplice. Sétimo ano, o ano do descanso. Isso fala então que a nossa vida, ela repete esses ciclos. A cada 7 anos, você tem um ciclo. Haviam 7 pessoas ali naquele quarto, naquele lugar. Por quê? Porque o que Deus ia fazer era algo completo. Isso é um símbolo, e você tem que prestar atenção nisso. Não está por acaso. Por que Deus detalha essas pessoas no quarto? Deus está mostrando, olha, eu vou fazer algo que é completo.
Mas para fazer algo completo, há pessoas importantes envolvidas. Não é qualquer pessoa na vida da sua casa que faz parte realmente de um projeto de Deus na sua vida. Há pessoas que às vezes são próximas de você, mas não fazem parte de um projeto de Deus. E você sabe quais são as pessoas. Você tem no seu coração, você percebe, testifica. Essa pessoa está conectada comigo. Essa pessoa se importa com meu filho. Essa pessoa se importa com a minha família. Essa pessoa ela está conectada de forma verdadeira. O Senhor então mostra que nesse ciclo completo de ressurreição, e o que é ressurreição? É trazer a vida, não somente aquilo que está morto no aspecto carne, mas é trazer à vida aquilo que você tem perdido talvez. Então é necessário que você traga para a sua intimidade, que você traga para dentro da sua casa, algo que está sendo morto, roubado por Satanás, pessoas que sejam importantes nessa restauração do seu filho. Os irmãos estão me compreendendo? Por que isso é importante? Porque se Deus vai fazer algo completo, Ele vai fazer através de pessoas. E aí hoje eu estava no discipulado, a gente estava conversando sobre isso. E é engraçado que quando você lê a Bíblia, quando você vê o Senhor falando, né? Ensina os caminhos que seu filho deve andar. A Bíblia fala sobre Jó, capítulo 1, quando menciona que Jó sacrificava em função dos filhos. Isso fala então que nós somos os canais na vida dessas pessoas importantes da nossa vida. Deus vai usar, Deus, irmãos, Ele é poderoso para fazer tudo. Mas o que Deus faz, Ele faz através de você. Ele vai fazer através da sua vida, amém? Então quando você traz essas pessoas que são importantes na sua vida, você está falando que essas pessoas serão canais para abençoar e trazer vida onde tem tido morte. E aí agora você que define morte. Eu tenho na minha vida pessoas que são chaves para decisões importantes na minha vida. Eu tenho pessoas que não são muitas, mas que nessas decisões eu trago para dentro. Por quê? Porque eu tenho visto morte dentro. E aonde tem morte, eu tenho que trazer as pessoas mais importantes nas minhas escolhas. Os irmãos estão comigo? Amém mesmo? Então, vou te dar um exemplo. A Sofia, então, quando passou o problema que os irmãos já ouviram aqui, que ela ficou internada, eu me lembro que eu juntei e pedi para alguns irmãos muito próximos, para nós orar, para que a gente orasse pela vida dela. Não era muita gente, mas eu sabia que eram pessoas que eu estava conectadas com aquelas pessoas. Ah, e outras pessoas, por que você não chamou? Irmãos, porque eu entendi que há um tempo na minha vida, que para que tenha vida, eu tenho que trazer essas pessoas que são íntimas, pessoas que realmente eu confio. Eu não posso confiar em qualquer pessoa. Eu não posso falar os meus segredos para qualquer pessoa. Porque quando você fala para alguém, irmão, você tem a certeza que essa pessoa confia em você. E que você confia nessa pessoa. Então, quando você traz alguém para dentro da sua casa, essas pessoas têm que ser de extrema confiança. Pessoas que você vai falar e você vai ter liberdade, que essas pessoas vão te guardar e vai te guardar até o fim. Por quê? Porque você confiou a sua vida. Eu não confio a minha vida para qualquer pessoa. E quando eu chego e falo coisas particulares da minha vida para alguém, isso é só um testemunho de que eu confio em você sem reserva nenhuma. Então, irmãos, tenha certeza quem você trouxe para dentro do quarto para a ressurreição de sua filha. Até agora os irmãos estão me entendendo? O ciclo perfeito. Então aprenda a não abrir sua vida para qualquer pessoa. Eu escrevi uma frasezinha de Facebook no meu Instagram, falando, olha, cuidado para quem que você abre seus machucados, nem lembro como é que eu coloquei, suas feridas, porque o sangue atrai também tubarão. Nós temos essa mania de abrir a nossa vida para qualquer um. Não abra. Não abra. Não abra. Por quê? Porque você se torna refém. E quando você se torna refém de alguém, você anda todos os dias pensando, será que essa pessoa vai me guardar? Será que essa pessoa vai me guardar? Por isso que você tem que saber quem é que você trouxe para a ressurreição da sua filha. É por isso que você tem que saber quem você trouxe para a ressurreição da sua vida. É por isso que você tem que saber quem você trouxe para a ressurreição do seu casamento. É por isso que você tem que escolher quem realmente fala com você. E o falar com você não quer dizer que vai te agradar sempre também. Às vezes o agradar vai te desagradar. Entende o que eu quero dizer? Às vezes você vai ouvir coisas que não é o que você gostaria de ouvir. Mas aquilo é para o seu bem. Posso ouvir um amém dos irmãos? Ok.
Aleluia! Glória a Deus. Aí agora eu vou te falar uma coisa. E aí eu vou colocar no aspecto de filho. Mas você entenda que o que está sendo dito aqui, não na parábola, nessa história, o que está sendo dito é que existe também algo que precisa ressuscitar na sua vida também. E aí agora tem algo importante que eu preciso te falar. Nós aprendemos de uma forma muito equivocada a colocar os nossos filhos como se fossem escudos. Por exemplo, já viu o pai que está passando por um divórcio? E aí ele vai lá e pega o filho e fala assim: pela vida do meu filho, se você me deixar, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Já ouviram isso? Irmãos, você não sabe o que é mundo espiritual ainda. E aí eu vou te contar algumas experiências na minha casa. Eu vou mudar um pouco a história. Uma pessoa estava passando por um divórcio, gente familiar que eu estava acompanhando. A pessoa tinha vários filhos. E o tempo inteiro, ela falava para o marido dessa forma: pela vida dos meus filhos, eu não sei o que eu sou capaz de, se você me deixar. E aquilo, irmãos, isso é liberado no mundo espiritual de uma forma muito poderosa. Por isso que quando alguém fala para mim sobre filho, irmãos, eu crio temor na hora. Porque aquilo tem muito peso espiritual. Mas sabe uma coisa que eu vi ao longo dos anos? O que aquela mulher falou na vida dos filhos, colocando eles como um escudo em relação ao marido, aqueles filhos hoje são todos adultos, na faixa de entre os 35 e 40 anos. Todos eles foram liberados coisas no mundo espiritual que travaram a vida dos meninos, daqueles filhos. Por isso que eu respeito muito o mundo espiritual, irmãos. Mas aquilo travou, parou. E é engraçado que a Bíblia diz que o pai foi atrás de Jesus para o quê? Trazer vida. Mas hoje a gente corre o risco de colocar os nossos filhos numa posição de morte. E é muito fácil de fazer isso. Por que eu estou falando isso para você? Esses dias eu me lembrei de uma pessoa. Alguns anos atrás, uma pessoa me procurou, foi lá em casa e falou assim, a pessoa tinha vou mudando a história. A pessoa tinha uma filha, muito bonita. E a criança entrou, acho que na adolescência, e começou a dar muito trabalho. Mas assim, trabalho... como é que eu falo, amor? Sensualidade, promiscuidade. E aconteceu que aquele casal foi sentar comigo e conversar e falou assim: pastor, a mãe muito desesperada conversando comigo, o casal muito desesperado, eu nunca tinha visto uma situação naquele nível. E aí quando eu conversei com eles, ela falou para mim, falou: pastor, um dia, muitos anos atrás, em uma conversa, numa situação, eu liberei no mundo espiritual algo, aliás, eu não me posicionei no mundo espiritual em relação à minha filha, a algo que foi dito. E eu acho que aquilo abriu portas, e aquela mulher chorava, mas ela chorava compulsivamente. Compulsivamente, ela não conseguia controlar o choro dela. E eu olhei aquela situação, e eu vou te falar uma coisa, irmãos. O único que fez isso foi Deus, que colocou o seu filho como um escudo para nós. Os irmãos estão me entendendo? Eu não preciso mais colocar os meus filhos como escudo para mim.
Pelo contrário, eu tenho que guardar os meus filhos. O que Jairo fez? Guardou o filho. Qual que foi o perigo? Irmãos, eu estou aqui para te falar em nome do Senhor Jesus. Cada dia mais eu tenho visto que às vezes a gente coloca mais os nossos filhos e liberamos ele mais no mundo espiritual do que realmente nós guardamos. De que forma? Irmãos, a gente pode trazer morte para a vida dos nossos filhos de várias maneiras. Irmãos, eu sou pai. Eu tenho temor, irmãos. Vamos ser honestos aqui, irmãos. Não posso ser muito honesto também. Não pode ser muito honesto, não, porque senão depois vai ter problema em casa. Mas eu vou te contar um negócio, meu amigo. Não, vou mudar um pouco a história. Se a comida estiver acabando na sua casa, e só tem uma porção para o seu cônjuge, ou uma porção para o seu filho, para quem que você vai dar? Fala firme. Fala. Irmã, eu te defendo, preocupa não. Pode falar, para quem que você dá? Você ainda está pensando? Para o filho. Sabe por quê? Nós não medimos esforços para guardar aquilo que nós vemos que os nossos filhos precisam, é verdade ou não é? Mas irmãos, não é só o que nós vemos, é o que nós não vemos. Na minha casa, eu tive uma pessoa muito próxima, uma prima nossa. Ela foi criada sem o pai. E depois de um tempo a mãe faleceu, minha tia. Toda a família se juntou para poder guardar aquela menina. Mas nós sabíamos que no mundo espiritual tinha sido alguma coisa liberada. Irmãos, nós temos autoridade para silenciar o mundo espiritual na vida dos nossos filhos. Nós estamos nessa posição. Nós devemos guardar a vida dos nossos filhos. E Jairo fez isso. Jairo, sendo um religioso, sendo alguém que sabia que estaria sendo exposto, Jairo sabia que ele estava sendo exposto, ele poderia ser perseguido. Ele fez de tudo para guardar a sua filha. Eu te falo, irmãos, nós estamos perdendo o temor de como guardar os nossos filhos. Essa semana, conversei muito com a Gisele. Falei, olha, no meio disso tudo, eu penso o que é o melhor para os nossos filhos. Porque já não é mais para mim. Eu entendi que a responsabilidade que Deus colocou para mim tem a ver agora para eu guardar esse canal na vida dos meus filhos. E a Bíblia diz uma coisa. Você percebe que o pai resguarda seus filhos. Os filhos não são colocados como escudo, mas nós devemos guardar os nossos filhos. Nós levamos os nossos filhos para perto daqueles que podem ajudar os nossos filhos. Nós guardamos os nossos filhos no mundo espiritual. A morte, muitas vezes, não é uma morte física. A gente pode gerar morte de alguma forma na vida dos nossos filhos. E pais que às vezes colocaram seus filhos como escudo no seu relacionamento. Eu vou ler aqui o que Jó diz. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Ele ofertava para proteger os seus filhos. Porventura pecaram os meus filhos? E Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
Deixa eu falar algo para vocês aqui, irmãos. Às vezes você vê, brincadeira com criança. Irmãos, nós estamos selando a vida dos nossos filhos. Esse Kids Day não é outra coisa, não é entretenimento. A gente está selando a vida dos nossos filhos. Quando você deixa seus filhos em casa e não os trazem para o culto, você está abrindo o mundo espiritual, algo sério na vida dos seus filhos. Você está selando algo na vida dos seus filhos. Quando você coloca os seus filhos como um escudo, ao invés de você guardar o seu filho, você coloca o seu filho como se fosse um escudo, você está colocando o seu filho espiritual em algo que você não tem noção. Irmãos, eu respeito muito, meu Deus, a coisa que mais assim é quando alguém fala para mim, fala, olha, diante de Deus o que eu estou te falando, pastor, isso é verdade. Ô pastor, diante de Deus, olha, perante os meus filhos o que eu estou falando é verdade. Irmãos, eu tenho temor, porque isso não é qualquer coisa. Isso é espiritual. E eu gostaria muito de orar aqui com vocês, só que agora tem uma coisa. Lembra que para que a filha de Jairo ressuscitasse, o que aconteceu? O que Jesus fez? Ele colocou gente o quê? Próxima. Pastor, eu posso mudar uma circunstância? Pode. Você tem autoridade. Mas agora, você precisa de gente próxima para mudar essa circunstância. Eu vou te perguntar aqui, só para você ter noção. Levanta a mão aqui. Quantos pais se divorciaram? Só levanta a mão. Ok. Você como filho. Seu pai, alguém que já passou por divórcio em casa? Seu pai? Ok. Eu vou te fazer uma pergunta. Seja honesto, irmãos, o que eu vou te perguntar. Por acaso, seu pai ou sua mãe te envolveu na história como um escudo e aquilo te afetou espiritualmente? Levanta a mão, quem aconteceu isso? Você sofre consequências com isso que aconteceu? Só para você ter noção, o que eu estou falando, o quanto é verdade. Então eu quero te falar em nome do Senhor Jesus, irmãos. Se você faz isso, tira seu filho dessa posição. Ele não pode ser seu escudo. Não pode. Não pode. Uma coisa sou eu arcar com as minhas consequências. A outra coisa sou eu liberar deliberadamente na vida dos meus filhos. Irmãos, eu não posso. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho que ser aquele que falo pela vida dos meus filhos. Jairo falou pela vida da filha. Senhor, vai na minha casa. Eu preciso do Senhor. Minha filha precisa do Senhor. Irmãos, não abra mão, em nome do Senhor Jesus Cristo, de levar seus filhos para Jesus. Não estou aqui fazendo apelo para a rede criança, irmãos. Embora até pudesse. Mas eu estou aqui para falar. Você tem a responsabilidade. E deixa eu te contar. Ninguém mais tem essa responsabilidade do que você. Na minha casa, a minha esposa tem uma responsabilidade. Mas eu sei que eu tenho essa responsabilidade. Se você, às vezes, tem avô e você cuida do seu neto, você foi, então, colocado com essa autoridade. Se você é pai solteiro, você foi colocado nessa responsabilidade. Se você é mãe solteira, você é colocado nessa responsabilidade. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não abre precedentes espirituais para a sua descendência. Eu falo isso revestido de autoridade no que eu estou dizendo, irmãos. Os meus filhos têm que ser guardados. Jairo guardou os filhos, a filha. Hoje nós precisamos fazer uma oração. Mas nós precisamos, irmãos, ungir os nossos filhos. Deixa eu te contar uma coisa.
Olha, irmãos, a Bíblia fala, né? Principados, potestades e dominadores desse século. Isso fala sobre uma hierarquia espiritual. Há uma oração que você faz que ela é liberada ali. Há uma que você vai jejuar, que você vai escavar em Cristo Jesus. Mas há um nível que você tem que trazer gente para dentro. Vou te perguntar uma coisa. Você já ouviu aquela coisa nossa, fulano parece com a mãe? Às vezes você é separado, né? Fulano parece com a mãe. E você fala, Deus que me livre, meu filho não pode parecer assim com a mãe, não. Ou chega alguém, nossa, mas é o jeito do vô. Aí você fica, Deus, o que está acontecendo? Mas não pode ter isso. Não, olha, o problema, se o pai ele tinha toque, pode ser que o filho tenha toque também. Se o pai se o pai é bipolar, o filho pode ter traços também que isso aconteça. Deixa eu te falar, você tem que se posicionar no mundo espiritual. O DNA que nós temos, ele é celestial. Ah, mas o pai teve problema com o álcool. O meu filho tem precedentes também para ter problema com álcool. Irmão, você vai cancelar isso na autoridade do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Presta atenção no que eu estou te dizendo, irmãos. Isso é morte, mas às vezes nós liberamos isso. Porque hoje é mais fácil falar isso. Não estou falando aqui de diagnóstico, de nada. Como que Deus vai fazer para poder, às vezes na oração, às vezes com medicamento. Eu não estou falando aqui como que Ele vai fazer. Eu só estou falando que você tem autoridade para definir a vida da sua filha, do seu filho. Deus deu essa autoridade para você. Porque senão nós nos tornamos reféns. Quando eu olhar para trás e falar, nossa, meu pai teve esse problema, eu tenho esse problema, então meu filho vai ter esse problema. Não aceite isso. Os irmãos estão comigo, estão me compreendendo o que eu estou falando? Ah, mas, não, porque ele teve problema com droga, meu filho vai ter problema com droga. Ah, não, porque ela teve problema com sensualismo, ele vai ter. Irmãos, não aceite em nome do Senhor Jesus. Nós temos um DNA que ele é espiritual. Então agora, irmãos, eu sinto fortemente no meu espírito, diante de Jesus, o que eu estou te falando. Tem que ser encerrado algo, irmãos. Tem que ser encerrado. Quantos aconselhamentos? Estou te falando aconselhamento agora, marido e mulher. Chegaram em mim, pastor, ele faz igualzinho o pai. Mas nunca se posiciona no mundo espiritual, está gerando morte. Nós geramos vida. Pastor, igual essa mulher, ela sente que ela falhou como mãe, falhou como a cobertura, e liberou na vida da filha algo que gerou morte na filha. Gente envolvida na obra, gente envolvida na igreja, mas ela sente que liberou algo na vida da filha que ela não teve controle. E aquilo estava acabando com ela, porque quanto mais ela via a filha, mais ela se revoltava consigo. Quero te falar, você tem autoridade. Você pode cancelar as coisas no mundo espiritual. Você deve cancelar as coisas espiritualmente. Agora pode ser que, para a manifestação da mulher hemorrágica, foi ela sozinha. Mas para a filha, tinham 7 pessoas envolvidas no processo. Pode ser que você precise fazer uma oração. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Íntima, nunca falei isso. Eu fiz um voto diante de Jesus. E aí você pode falar, mas esse voto é simples, pastor. Para quem é crente, alguém gosta de refrigerante aqui? Eu vou para o meu 5º ano que eu não tomo refrigerante. Mas eu fiz um voto. Que eu só tomaria o refrigerante depois que todos os meus filhos se casassem. Irmãos, eu bebo água, vou comer churrasco, é um suco, às vezes uma água com gosto, mas irmão, tem dia com a Coca-Cola gelada, com a picanha, irmãos. Eu sei que alguém está me olhando e fala, não, cerveja é melhor. Eu falei, está amarrado.
Mas eu vou te contar uma coisa. Eu lido com o mundo espiritual. E eu preciso te falar. Não ache você que o mundo espiritual não requer. Requer sim, irmãos. Pastor, o mundo espiritual pode requerer algo? Satanás falou diante de Deus, por conta de Jó, ele te serve? Porque ele tem tudo. O mundo espiritual pode requerer coisas. Não ache você que é neutro. Não é. Não é. Escuta o que eu estou falando para você. Não é. Não é. Essa palavra eu já estava com ela no coração. E eu achava que era só a questão das diferenças da filha e da mulher hemorrágica. Mas, irmãos, eu creio no fundo do meu coração. Deus está falando comigo em relação aos meus filhos. Deus está falando com você em relação aos seus filhos. Eu tive conversas com a Gisele falando, olha, eu tenho escolhas que eu tenho que fazer, mas eu tenho que olhar qual é a consequência na vida dos meus filhos. Para onde você está caminhando? Com quem você está caminhando? Irmãos, não é neutro. Não é. E às vezes você está me olhando, sabe de que forma aqui agora? Pastor, eu não tenho filhos, mas eu sinto que foi liberada palavra sobre a minha vida, que trouxe peso sobre mim. E posso falar uma coisa? Não estou criando aqui alarme aqui de corona espiritual, não. Mas quando você se casa com alguém, aqueles espíritos que influenciavam aquela pessoa, vai tentar te influenciar também. Não é neutro. E às vezes, são coisas que foram geradas lá na infância. Isso aí não vai ser nada na vida. Isso cresceu sem pais, cresceu sem mãe. Olha só, a família dele só passou por divórcio. E isso aí também vai divorciar mais cedo ou mais tarde. Esse aí, olha, é viciado. Isso aí vai dar nada na vida, não. Isso aí não vai prosperar, não. Isso aí é igual o vô. Isso é igual a tia, isso é igual o tio. Irmãos, talvez você cresceu debaixo dessa influência miserável, diabólica de Satanás. E você está sofrendo aqui me ouvindo. Hoje eu vou orar por você. Irmãos, eu quero ungir seus filhos. Eu quero ungir seus filhos. Eu posso ir na sua casa, eu posso marcar aqui no domingo para a gente ungir todas as crianças. Mas, irmãos, se você percebe que tem algo que está te acompanhando, dentro do seu casamento, você como esposa, você, está te acompanhando com os seus pais, algo que está lá com seus pais. Irmãos, não brinque com isso, meu Deus do céu. Eu sei quais os espíritos se levantam, irmãos, para poder falar, aconteceu com seus pais, aconteceu com sua mãe, aconteceu com seu pai, vai acontecer com você, Márcio. Quantas vezes essa seta vem na minha mente? Aconteceu, vai acontecer com você. E vai acontecer com seus filhos. Quantas vezes essa mentira do inferno, ela bate na minha cabeça? Eu quero orar abençoando os seus filhos. Mas se você quer, se você sente, eu fiz isso, irmãos, com uma família. Teve uma família que, exatamente essa história que eu contei aqui. Eles me pediram para ir na casa deles, uma família muito rica. E eu fui na casa deles. E a menina tinha esse espírito, e os pais achavam que... Perceba, irmãos. Os pais não são culpados. Os pais têm autoridade para guardar, entendeu o que eu quero dizer? E essa menina era uma pré-adolescente.
e ela se cortava. E ela cortava na virilha para ninguém ver, porque ela ficava de bermuda, ou nos braços que ficavam tampados. E quando eu fui conversar com aquela menina, irmãos, eu vi nitidamente, e aconteceu uma coisa ainda interessante. Eu fui orar, ungir a casa inteira, e eles tinham às vezes você tem na sua casa, tá bom? Mas é que na casa deles, aquilo tinha alguma coisa errada. Eles tinham uma coleção de macaquinhos de madeira, tampando os olhos, tampando a boca, tampando os ouvidos. E eu orando, e eu falei, olha, aconteceu isso 2 vezes na minha vida. Eu falei, não sei, isso me incomoda, é como se a sua casa você não visse, você não ouve e você não fala. A mulher começou a chorar na minha frente. Ela falou, pastor, Deus já tinha falado comigo. Numa outra casa, lá em Goiânia, Marcos, depois eu te conto quem era. O irmão converteu, muito rico. Nós fomos na casa dele, o filho dele com problema. E ele, da mesma forma, ele acredita que ele liberou no mundo espiritual algo que não foi bom para a vida do filho. Entrei na casa, tinha um quadro na casa, novamente. Mano, tá me incomodando. Ele falou, aí a esposa veio. Deus já tinha falado comigo sobre isso. Irmãos, estou colocando aqui objetos como exemplo. Mas a nossa boca, irmãos, é para abençoar. A nossa boca não é para condenar nossos filhos. Os nossos filhos, quando estiverem fazendo alguma bagunça, a gente não vai falar que eles são problemáticos, eles são abençoados. Não coloque os seus filhos na frente de problemas como escudo. Não coloque os seus filhos diante de relacionamentos. Eu já teve gente que chegou em mim e falou, pela minha filha, eu sou capaz de tudo. E eu sinto que aquela pessoa colocou a filha em algo espiritual. Porque na verdade, ele não cumpriu o que disse. Essa pessoa falou, pela minha filha eu sou capaz de tudo. Só que essa pessoa não foi capaz de largar o vício. Sabe o que aconteceu? Eu sinto que está colocando a filha para responder no mundo espiritual por algo que ele não consegue. Tem que posicionar, irmãos. Irmãos, isso é muito sério que eu estou falando. Estou falando de coisas espirituais aqui. Estou falando de coisas espirituais. Pastor, mas em Cristo Jesus nós nos apropriamos. Ué, irmão, sim, nós nos apropriamos, mas o Senhor ainda nos ensina que nós devemos continuar orando, pedindo, jejuando, ungindo. Porque se fosse só no aspecto de apropriar, eu não precisava mais jejuar, não precisava mais orar. Eu me aproprio, mas o que Deus faz na vida dos seus filhos é através de você. Irmãos, eu assumi responsabilidades no mundo espiritual para poder definir coisas na vida de algumas pessoas. Minha esposa sabe o que eu estou falando. Eu dei a minha palavra para algumas pessoas. E eu falei, no mundo espiritual, se você me der a responsabilidade, se você confiar nisso, eu vou guardar. E a pessoa falou, Márcio, eu estou confiando que você vai fazer como um pai para mim. E eu me posiciono. Não sou a autoridade, mas eu sei que eu posso interceder no mundo espiritual. E não meço esforços para aquilo. Não meço. Mas irmãos, talvez você está colocando o seu filho em coisas que você não deveria.
Você está levando os seus filhos para o meio de um problema que eles não têm capacidade de lutar com aquilo. Irmãos, os homens mais difíceis que eu lido hoje são coisas liberadas na infância, irmãos. As crises maiores na fase adulta de alguém são coisas mal resolvidas na infância, de forma espiritual. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra não foi dada do dia para a noite, esse encargo não foi dado do dia para a noite, isso está no meu coração e eu sinto que é para nós como igreja. Sinto para nós como igreja. Mas você precisa agora perceber quem que você vai trazer para perto agora. Precisa. Porque se foi liberado o mundo espiritual, irmãos, o mundo espiritual ele vai requerer. Então nós precisamos agora mudar isso. Mudar. Gostaria que você fechasse seus olhos. Irmãos, eu não sou a pessoa mais perfeita da face da terra. Mas eu sei quando Jesus fala comigo, irmãos. Eu sei. Eu sei quando Jesus fala comigo. Irmãos, Jesus está falando comigo. Você está vivendo talvez fruto daquilo que foi liberado no mundo espiritual na sua vida. Talvez você está vivendo fruto daquilo que foi liberado na vida do seu cônjuge, lá atrás. Às vezes você está aí tão sem saber, falar, Deus, eu não consigo entender por que isso acontece na minha vida. Eu estou te falando, irmãos, isso é espiritual. Às vezes você está olhando para a vida dos seus filhos e esperando, quando que os seus filhos vão começar a ter os mesmos traços? Às vezes de ansiedade, de medo, de indiferença, ou às vezes coisas que você viu no seu cônjuge e agora você está começando a ver no seu filho. Isso está te consumindo. Você está ficando aprisionado só de imaginar a possibilidade. Fala, meu Deus, não é isso que eu quero para os meus filhos. Deus, não é isso que eu desejo para os meus filhos. Senhor, não é isso. Não é isso. Irmãos, você talvez, olha, eu vou te falar, o inimigo está colocando para você, é questão às vezes de tempo. Ixi, vai acontecer. Vai acontecer. Você não vê? Seus pais divorciaram, você divorciou, seu pai traiu sua mãe traiu seu pai, você traiu o seu cônjuge, você traiu alguém, você está olhando para os seus filhos e falando, meu Deus, vai acontecer a mesma coisa na vida dos meus filhos. Irmãos, é espiritual. Jesus mostrou que esse nível de ressurreição da filha, eu vou trazer gente muito conectada agora com Deus. Gente que realmente se importa com a vida dessa criança. Eu vou trazer para perto gente que se importa de fato com a minha vida. Talvez é você, meu irmão, a história do filho aqui é você. Talvez você é o filho que morreu. Talvez você é o filho que está doente. Talvez você é o filho que está passando a crise. Talvez você é o filho que está no meio de uma ansiedade. Talvez você é o filho que está no meio de uma batalha. Talvez você é o filho. Mas eu quero te falar, Jesus ressuscitou aquela menina. Ele vai ressuscitar você em nome do Senhor Jesus. Às vezes, não. Você está olhando é para a sua descendência mesmo. Fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu entreguei meu filho na mão de Satanás. Eu entreguei os meus filhos. Meu Deus, eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor Jesus, hoje. Eu preciso, Deus, o que eu fiz? Para onde eu levei? Ou às vezes você abandonou seu filho. E aqui nos Estados Unidos, irmãos, isso se tornou muito comum. Eu não estou aqui para trazer peso. Estou aqui para te ensinar a interceder.
Às vezes você abandonou seus filhos. Talvez na expectativa de um sonho americano. E seus filhos cresceram e você não acompanhou os melhores momentos, você não os viu. O tempo não volta, irmão. Deixa eu te contar isso. O tempo não volta. Podemos orar? Nós vamos orar hoje. Ou às vezes, você colocou seu filho como um escudo para resolver um problema. Irmãos, o mundo espiritual requer isso. Não ache que isso é neutro. Eu vou te falar uma coisa, se você quiser me convencer um dia de qualquer coisa. Se um dia você chegar para mim e falar assim: pastor, diante de Deus e diante dos meus filhos, o que eu estou falando é verdade. Irmãos, eu sei o que isso significa no mundo espiritual. Eu vou acreditar. Por mais que seja difícil para mim. Mas precisamos colocar os nossos filhos nessa posição? Não precisamos. Mas para mim essa é a atitude máxima de um ser humano. Eu vou te falar uma coisa, eu não tenho coragem de chegar e falar: olha, diante dos meus filhos, não é fácil para mim fazer isso. Porque eu sei que o mundo espiritual ele requer algo. Requer tanto, irmãos, que tem 5 anos que eu oro para Deus guardar a mente, o coração, a vida dos meus filhos, especificamente pelo casamento deles. Sabe por quê? Porque eu não quero que seja reproduzido qualquer coisa ruim na vida deles. Eu quero que seja abençoado o casamento deles. Que eles vivam abençoados, que eles tenham plenitude no casamento. Então, é isso. A palavra que eu tenho hoje para nós é: se você é o filho que morreu, eu vou orar por você. Se você é o filho abalado, eu vou orar por você. Se você colocou seu filho como um escudo, eu vou orar por você. Se você precisa que pessoas íntimas orem, imponham as mãos sobre os seus filhos, declarem, selem algumas coisas. Irmãos, o Espírito de Deus vai testificar quais são essas pessoas que devem fazer isso pelos seus filhos. Mas não seja neutro. Nós precisamos entender o mundo espiritual nesses dias. Essa é uma palavra do Espírito Santo para nós, irmãos. Ela é para mim. Essa palavra é para mim, irmãos. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Deus está falando comigo. Que eu imponho as mãos sobre a vida dos meus filhos. Que eu imponha as mãos e eu declare todos os dias. Mas se você precisa de envolver um ciclo perfeito, porque o que foi liberado na vida dos seus filhos, você sabe que é grave, irmãos, você sabe quem você precisa chamar. Espírito Santo de Deus, Pai, eu oro essa manhã, Jesus. Se há filhos entre nós, se há casamentos entre nós, que tem sido quebrado e que você talvez veja traços de coisas alcançando os seus filhos, as quais você percebe que não procedem de Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que está encerrado agora em nome do Senhor Jesus. Mas como eu disse, irmãos, com seus olhos fechados, há coisas que você precisa levar Jesus dentro da sua casa, com as pessoas mais íntimas que você tem, e orar dentro da sua casa. Se você sente no seu coração que você precisa desse nível de intercessão, de oração, se você vê que algo foi liberado e você mesmo liberou, irmãos, é necessário um tempo de intercessão. Você não pode expor a vida dos seus filhos. Você não pode expor a vida dos seus filhos. Você não deve expor a vida dos seus filhos. Seus filhos são preciosidades, as quais Deus confiou em você. Se você tem visto coisas que têm sido de dentro da sua casa, é tempo de você se posicionar.
Você precisa levar Jesus e as pessoas mais íntimas que você acredita. Essa pessoa pode abençoar minha família. Essa pessoa pode orar na minha casa. Essa pessoa pode quebrar isso que foi liberado na vida dos meus filhos. Irmãos, eu lembro daquela mulher chorando compulsivamente na mesa da minha casa, desesperada, porque o que ela tinha dentro dela, ela acreditava que ela não deveria ter feito, ela deveria ter se posicionado. Em nome do Senhor Jesus, não aceite mais, irmãos, que a sua boca seja conivente com esse nível de pecado. Você nasceu para abençoar os seus filhos. Não exponha seus filhos no mundo espiritual. Não exponha seus filhos de forma deliberada. Guarde a vida dos seus filhos. Não coloque os seus filhos debaixo de coisas que eles não sabem o que é. Você vai responder por isso. Tenha temor, temor. Temor. Você não é mais ignorante, meu irmão. Para isso que eu estou te falando, você tem a palavra de Deus. Você tem que ter temor. Não abra mão de trazer os seus filhos para ouvirem a palavra. Não deixe os seus filhos em casa. Não deixe os seus filhos envolvidos em videogames enquanto eles deveriam estar ouvindo a palavra. Não abra mão da palavra de Cristo, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?